Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo está o nosso maior resenheiro do futebol, João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Ô, Carol, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para nós é bom dia, viu? Para quem não sabe, nós estamos Pois é. gravando in the morning aqui, né? On the morning aqui, porque tá... Mas é bom dia, boa tarde, estamos aí. Depende de quem vai ver, Depende né? de quem Na vai ver, hora que cada um vai faz ver. seu horário, né? É Exato. tão democrático a maravilha da modernidade. da modernidade. Isso é quem imaginava, né, que poderíamos chegar. E depois de a gente resenhar sobre boteco, que eu adoro. Verdade. A gente estava aqui, que o Eduardo já queria expulsar a gente. Falou, vocês não vão gravar, não pode ir embora, Só gente. faltou um copo aqui, um Refrigerante, refrigerante, um um Danoninho. refrigerante com colarinho moderado, É, né? Se bem que Guaraná. eu gosto de guaraná com bastante colarinho, né? Eu gosto dele moderadinho. Eu gosto com bastante colarinho. E aí eu falei para você que eu gosto de chouriço, vocês não, de jeito nenhum. Mas Vamos ficar no nosso acordo, nosso comum, que é o picles? Pix e você também é do espetinho, né? É. Ô, Carol, hoje nós vamos viajar um pouquinho, mas não é longe, não, né? Não é longe, né? Para mim é ali mesmo, né? Mas para tantos, né? Para você é longe. Você já fez 18 anos, já, né? Já fiz, sou maior de idade. Já é maior de idade. Nós vamos até 91, 1991. Tá bom. Não está longe. E vamos reviver aquela intentona, olha só, né? No passado a gente intentona política. Vamos ver aquela maratona, aquela epopeia do Guarani Futebol Clube para subir, né? Para a divisão de cima. Porque a história do Guarani é muito curiosa. Ele fez anos 80 assim, maravilhoso, mas no final dos anos 80 ele veio para baixo, caiu, né? Caiu de divisão, foi para a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí começou a luta para voltar, né? Para voltar. A Série B naquela época era diferente, né? Hoje é um campeonato mais organizado, com mais consistência. Naquela época ele era mata-mata, né? Você jogava. Como vai ser a Série C agora, que nós estamos no meio da Série C, né? Que ano você falou? 91? Esse 1991. Se eu não me engano, a Série C também era assim, não Era. Todas Eu me lembro. a Série A porque em também. 91, A Série A também, todas elas. Se eu não estiver muito errada, 91... Foi 91 que meu pai foi campeão da Série C com o 15 de Piracicaba. Seu pai acho que foi campeão em 96. Sei? Será? Com Vou o Rolim. dar uma olhada aqui. Foi com o Rolim? Foi. Foi com o comandante Rolim. Isso, eu foi lembro. com o comandante. Era a TAM, a patrocinadora. Tá. Um dia quase que eu caio. Seu pai era treinador do 15. E era um timaço, Era Carol. 95. 95. E eu estou no campo da Ponte, não me lembro, um dos times de Campinas, eu estou lá, estava trabalhando. 15 pontos, acho que foi 15 pontos. Entra o 15 de azul. Ai, meu, aquilo foi para mim, né? Porque era da TAM, né? Da TAM. E essa coisa de Red Bull, de patrocinador, né? E, pô, eu tô acostumado a ver o 15 zebrado, como é até hoje. Na hora que entrou 15, assim, de azul, seu pai dirigindo, falei, meu Deus do céu, me deu uma, né? Falei, olha... Mas, no fim, acabou que aquele time foi bem, prosperou, depois a parceria acabou. Sim. Mas, enfim, né? É isto. E... É porque, na verdade, é assim, sabe, Carol? Até 2002 era tudo assim por mata-mata, né? Todos os campeonatos Sim. nacionais, né? A partir de 2003, o primeiro campeonato pontos corridos é 2003, né? 2003, aí começou também a entrar na Série B. Sim. A Série C ainda não. A Série C até hoje é mata-mata no final. E 91 também era mata-mata. O Guarani entrou, né? Formou um time assim experiente, né? Ex-jogadores, tinha Birubiru, Pita, né? Chegou a jogar naquele time. Muitos jogadores. E dentre eles o Edson Abobrão, que é hoje que jogou na seleção, no Corinthians, né? Hoje trabalha na Ponte, mas jogou no Guarani nessa época. E um Garça era o goleiro. Era um time assim para a divisão, um time, né, respeitável. Muito bem. E foi um campeonato assim nessa fase final foi sofrido, né? A gente mesmo da imprensa sofremos em Bauru. Fomos trabalhar num jogo lá, na transmissão do jogo do Guarani contra o Noroeste.
E a gente ficou ali, as cabines não eram assim apartadas do público, né? Ficamos ali quase que no meio do pessoal. E os nossos locutores, na hora do Guarani ganhou aquele jogo de 2-0. Na hora de narrar os gols do Guarani, os caras ficavam bravos, assim, surgindo. Aí alguns vieram para cima. Eu lembro que o Mário Celso era narrador. Aí o pessoal começou a subir, né? Pô, os caras já bateram na gente, menino. O Mário Celso pegou o microfone, assim, era um microfone Electrovoice, né, que o Duzinho conhece bem, que ele é pesado, né, Electrovoice. E o Mário Celso levou assim, foi o primeiro que chegar, leva na cabeça. Eu posso apanhar, mas um vai comigo. Alguém vai tomar. E aí o pessoal foi recuando. Foi o Mário Celso que salvou a gente, senão... Mas o que aconteceu, Carol? A gente ia com ônibus, né? A imprensa viajava com ônibus. Acabou o jogo, fomos pegar o ônibus incendiado. Incendiaram o nosso ônibus. Nossa, era selvageria. Que loucura. Coisa precisava, todo mundo teve que se virar naquela época, não tinha Uber, né? Então você tinha que, quem quisesse vir, alugava táxi, enfim, né? Voltamos. Mas foi esse o espírito. Esse espírito, né, aguerrido. Teve aquele jogo de Ribeirão, que eu já contei aqui a história, que o Roberto Diogo, que era o repórter da Rádio Educadora, que nós estávamos transmitindo, ele é que dá o gol do Guarani. Essa história, né? Aquelas partidas mesmo, né, apinhadas, disputadas. Enfim, o Guarani seguiu e chegou à final. Na final, ele tinha que vencer o Coritiba. Ele chegou contra o Coritiba, né? E ali, eu não sei, havia também uma rincha, uma animosidade entre Guarani e Coritiba, por causa de Clube dos 13, o Coritiba tinha votado contra o Guarani entrar, enfim, o Guarani entrou, mas era um negócio, eles não se davam, não, né? As diretorias, tal, o Beto Zina era o presidente do Guarani, e o jogo, foram duas partidas, teve um jogo em Coritiba, jogo difícil, o Guarani perdeu aquele jogo, né, de 1-0. Até me lembro quem fez o gol, chamava-se Pachequinho, era um catatauzinho, 1,5 m de altura, um ponta-direita, né? Época dos pontas, fez o gol, o estádio do Couto Pereira lotado. Mas aí o Curitiba tinha que voltar a Campinas, né? Ele tinha que vir a Campinas. E ele veio decidir contra o Guarani. Outro jogo, nossa senhora, né? E o Guarani perde um pênalti no começo. E daqui a pouco, daí em seguida, né, perde o pênalti, em seguida faz o gol. Quem fez foi o Pereira. Pereira era um zagueiro, olha só, né, um zagueirão assim, assim, audacioso, fez o gol, foi 1-0. E ficou, né, aquele jogo nervoso. E o Coritiba era um time bom, vai para cima. Tinha o Nardella, né, que jogava no 15, que jogou com seu pai lá, depois, lá no próprio 15. E o time do Coritiba querendo, conclusão. No segundo tempo, o centroavante do Coritiba, que era o Chicão aqui de Campinas, né, que tinha sido revelado na Ponte, o Chicão faz o gol de empate. O Chicão faz... Nossa, que rolo. E aí o juiz, Zé Roberto Wright, por essas e outras, ele resolve não dar o gol do Coritiba. Alegou lá uma falta do Chicão. Eita. Deu um jeito na situação, né? Entendi. Essas coisas do futebol. E naquela época não tinha VAR, essas coisas, tudo na base do juiz que mandava mesmo, né? Nossa, que rolo, Carol. O negócio ficou feio. Não deu o gol. O Guarani respirou, né? Seguiu o jogo. Muito bem. Vai daqui, vai dali, o jogo vai para os penais, para decidir, porque o Guarani perde lá, ganha aqui de 1-0, então a definição teria que ser nos pênaltis. E corre os pênaltis, o goleiro do Coritiba era também a gente chamava ele de Pinóquio, porque ele tinha um narizão grande, sabe? Ele não era... Uns diziam assim que ele era mentiroso, os outros diziam que era por causa do nariz, ele chama Luiz Henrique. Também assim, foi formado na Ponte, bom goleiro também, né? Bom goleiro. E a disputa por pênaltis corre daqui, corre dali, conclusão. No último pênalti, se o Guarani fizesse, ele ganharia. E quem é que era o designado para bater, né? Quem que foi escalado para bater? Pelo seu Pepe, que era o treinador. Seu Pepe, né? Seu Zé Macia, que sempre teve nessas coisas de acesso aqui em Campinas, ele era o treinador.
E ele aqui, claro, determinava, né? Mas ele batia bem. Foi o Edson. O Edson Abobrão. Ocorre que, naquela semana, o Edson teve uma briga com o Beto Zini, menino, mas uma briga daquelas, sabe, sérias, né? Só faltou um puxar a arma para o outro, porque... Deus do céu. A coisa foi feia. E o Edson teve até para sair. Falou, não vou disputar a final, para aquelas coisas. Mas o Edson era um jogador muito importante naquele time lá, sabe? Ele já não jogava mais como lateral direito, que foi a posição dele de origem, né? E ele já era volante, né? Jogava ele, às vezes o Birubiru jogava, mas ele jogava ali como volante. E jogava bem, claro, né? Ele jogou na seleção brasileira, tinha muita qualidade. Aí... O elenco do Guarani era muito junto, os jogadores se juntaram. E eles adoravam o Edson. O Edson tinha assim, né, uma aceitação, tinha a amizade do grupo, todos gostavam. E todos foram a favor do Edson na briga. Eles foram contra o Beto. Ficou ruim para o Beto, sabe? O Beto administrar aquilo. Ficou ruim, porque os jogadores tomaram partido, né, que o Edson tinha razão, aquelas coisas. Aí, quando chega no Edson, né, no final, para ele bater o pênalti, que ia decidir, ele pega a bola, o Edson, e o time perfilado, e ele vai passando. E eles chamavam ele de papai, né? Papai Edson, essas coisas de apelido de time de futebol. Então, ele pegou a bola e foi passando assim. E agora? O Beto Zini está na minha mão. Falava para os jogadores, falava, sabe? Foi falando, né? E você, Garça, o que você acha? O Garça falou, não, Edson, faz o que você achar que seu coração mandar, né? Todo mundo apreensivo, né? Pô, será que o Edson vai, né, se vingar agora, né? E foi passando mesmo. Fez uma enquete ali de 10 segundos. Imagina, né? A tensão do momento. Meu Deus do céu! E capaz que o público soubesse disso, né? As coisas que... O Muricy sempre que fala, sabe, Carol, que a gente fica sabendo de 10% só do que acontece. Exatamente. Você sabe disso, né? Não sei se é verdade o que o Muricy fala. É verdade, né? Coisas que, por exemplo, o bastidor, você... E é muito difícil, porque às vezes a gente vê um treinador, uma diretoria tomando determinadas decisões, seja durante o jogo, seja na gestão do clube, e a gente não entende, mas é porque a gente não sabe o que está se passando. O que se passa. Né? Às vezes o jogador pode ter uma qualidade técnica inquestionável, mas é uma pessoa que está atrapalhando o grupo, que está causando algum tipo de problema, ou que está com algum problema. Não ajuda no grupo. Não ajuda. Né? Então, assim, existem muitas coisas, porque são pessoas. Então, você imagina 40, 50 pessoas para serem administradas. E para jogar 11 só, né? Para jogar 11 e ter que jogar bem, e ter que atender a expectativa da torcida, e ter que lucrar com isso. É muita coisa envolvida. O cara que está no banco, porque eu costumo falar assim, acho que seu pai falava isso para você. Os 11 que jogam são amigos do treinador, são amigos. Os reservas são colegas. E os outros são inimigos. Meu pai falava uma coisa, eu não sei de onde ele tirou, mas ele falava que para ser treinador tem que ter calo na bunda, porque assim, né, de ficar no banco ali, de ter experiência e de ter muita resiliência. Paciência. Paciência. Que você aprendeu bem a paciência, né? Não aprendi nada. Isso aí, infelizmente, meu pai levou tudo embora com ele. Não deixou um pouquinho de paciência. Não deixou nem um pouquinho para mim. A paciência. Então, finalizando a história, Carol, o Edson passa assim, né? E agora? O que o papai faz? E agora? O Beto está aqui na minha mão, falava, né? Porque estava aquele clima mesmo de revolta com o Betozinho. E todos falaram isso. Não, faz o que seu coração mandar. Aí ele se postou na frente do grupo, assim, fez assim para o grupo. Pode deixar, papai vai fazer o gol para vocês. Falou, não é para o Beto Zini, não. Papai vai fazer o gol para vocês. Nós vamos subir. Até arrepia, assim, naquela cena, né? Os caras ficam aliviados. Ele pega a bola, vai, aquela tensão.
toma posição, dá mais uma olhadinha pro grupo, né? Vocês têm certeza? Faz assim, vocês não querem mudar de opinião, né? Como diz, né? Vai lá e pumba, estufa a rede, aí sai aquela... Aí ele falou assim, não falei para vocês? Papai fala, papai cumpre. Olha né? só. Depois eu resolvo com o Beto o meu problema. Aí, não precisa dizer que, diante da vitória, tudo foi restabelecido. No clima bom, tudo fica bom, né? Teve o bichinho, a festa, né, do Guarani, e o time subiu, né? Subiu. Tá vendo? Porque o Zé Roberto Wright também Deu aquela mãozinha. tava com muito boa vontade, mas aquela briga do Edson com o Beto Zini... Podia ter decidido um acesso, né? É o que decidiu o acesso mesmo, né? Decidiu o acesso. A briga ali. poderia ter decidido, A briga né? poderia, Porque quer dizer, ele poderia ter exatamente. feito o contrário. Porque olha só o que poderia ter acontecido. Digamos que o Edson fosse lá e errasse, poderia ter errado. Né? Faz parte. Voluntária ou involuntariamente. Aí, certamente, essa briga viria a público. Ah, com certeza. Você entendeu? Porque alguém lá, um espírito de porco, ia tornar público aquilo. Com certeza. E ainda ia culpar, né? Ia culpar, né? Aí o cara, enfim, né? Aí você sabe o que significa um conflito dentro de um grupo de futebol. Mas essa história que eu estou te contando, acho que só eles sabem, viu? Aquela Olha coisa só. de Exclusivo, gente. é exclusivo. Só aqui no Histórias da Bola. Exclusivo. Isso aí quem me contou foi o Garça, que estava no grupo, né? O Garça é muito meu amigo, o Marcos Garça, que foi herói. Foi goleiro do meu pai também. Foi goleiro do seu pai, exatamente. Nossa, ele adora o seu pai. Né? Aliás, quem que jogou com o Vadão que não gosta, né? Eu tenho você um ou entendeu? dois nomes E aí. depois que você e depois que você começou a acompanhar o seu pai, trabalhar com o seu pai, eles gostavam muito do seu pai e gostavam de você. Quer dizer, você também pegou assim uma amizade com os jogadores. Assim, né? A gente ainda... Meu pai era muito cuidadoso nessa parte, né? E um pouco ciumento também. Eu tinha mais contato e amizade com a pessoa da comissão técnica, que ficava mais presente, às vezes em casa, acabava um jogo, acabava indo lá. Mas, assim, com jogadores foi bem selecionado, eu diria, assim. Foi um ou outro, porque, lógico, você acaba conhecendo, você tem um respeito. Às vezes se encontra num evento, sim, assim, evento que eu falo assim, numa reuniãozinha de amigos. Lógico, um coleguismo, tudo, mas essa intimidade mesmo eu tive mais com o pessoal de comissão técnica que trabalhou com ele. Você se juntava. Mas o Washington era muito amigo de vocês. Né? Muito amigo de vocês. Na verdade, a gente se chama de irmão. Porque quando meu pai foi para o Japão treinar o Verde Tóquio, o Washington era jogador de lá. O Washington e o Gil, que era do Corinthians. E eles moravam todos perto ali, porque eles colocavam os brasileiros mais ou menos um perto do outro para morar, né? Então, eles já tinham sido colegas de trabalho, mas se aproximaram muito lá. E aí o Washington e a esposa falavam que os meus pais, que minha mãe acabou indo para lá também durante um tempo, e que meus pais eram os pais deles. Então, toda vez que a gente se cruzava ou a gente se falava, a gente se chamava de irmão, porque eles adotaram meus pais como pais. Tá vendo? Essa história ninguém sabe. Pois é, tá outra aqui. Exclusividade. História da bola. Hoje é só conteúdo exclusivo, gente. Para quem não sabe, o Washington é o Coração Valente, Sim. né? Que foi um dos maiores atacantes que nós tivemos na história. Tá pertinho de completar 50 anos. E o coração dele, ele é... Ah, ótimo. Ele é diabético, né? Assim, cuida. Mas ele tá muito ativista bem. Né? Mas Graças ele a tá na Deus. Bahia, né? Alagoas, ele né? Tá em Aracaju. Aracaju. Eles um tempo ficaram em Caxias, mas acredito que hoje em dia eles Estão lá moram no lá Nordeste. em Aracaju. Verdade. Então, contamos a história do Abobrão, Edson Abobrão, né? Do papai não deixou vocês na mão. E de Lambuja, entramos com essa. Com essa de Coração Valente. Tá vendo? Então tá certo. Obrigada, João. Até a próxima. Bom, se você gostou dessa história, não esquece de encaminhar para seus amigos. Se você quiser rever ou conhecer as outras, já sabe. É só acessar o nosso canal no YouTube ou o site do jornal, diariocampineiro.com.br. Até a próxima!